Capítulo 15. Segredos. O príncipe Veracidade decidiu revelar sua frota de navios de guerra em meados da festa de inverno desse ano decisivo. A tradição teria de esperar até a chegada de melhor tempo para lançá-los no primeiro dia da festa da primavera, que é um momento considerado mais auspicioso para o lançamento de um novo navio ao mar. Mas Veracidade obrigara os construtores navais e as respectivas equipes a trabalhar duramente para ter os 4 navios prontos para um lançamento no meio do inverno. Ao escolher o dia intermediário da festa do inverno, assegurou-se de ter uma grande audiência, tanto para o lançamento como para suas palavras. Tradicionalmente, organiza-se uma caçada nesse dia, e a carne que é trazida é vista como um prenúncio dos dias que virão. Depois de os navios terem sido empurrados para fora dos barracões, assentes em seus cilindros de madeira, ele anunciou às pessoas ali reunidas que aqueles seriam seus caçadores, e que a única presa que lhes satisfaria a sede de sangue seriam os navios vermelhos. A reação ao anúncio foi contida, e claramente não era o que ele esperava. É minha convicção que o povo queria afastar da mente todas as ideias sobre os navios vermelhos, esconder-se no inverno e fingir que a primavera nunca chegaria. Mas Veracidade se recusou a permitir que esse esquecimento acontecesse. Os navios foram lançados nesse dia e o treino das tripulações teve início. Olhos de Noite e eu passamos o princípio da tarde caçando. Ele resmungou, dizendo que era uma hora ridícula para caçar, e perguntou por que eu tinha desperdiçado as horas iniciais da alvorada em uma contenda com meu parceiro de ninhada. Disse-lhe que isso era simplesmente algo que tinha de ser assim, e que continuaria a ser assim durante vários dias, e possivelmente por mais tempo. Ele não ficou contente, mas eu também não estava. Incomodava-me que ele soubesse com tanta clareza como eu passava as horas, mesmo sem que eu estivesse consciente de estar em contato com ele. Teria a Veracidade conseguido pressenti-lo? Ele riu de mim. Às vezes é suficientemente difícil fazer você me ouvir. Deveria lutar para conseguir chegar até você e depois gritar também por ele? Não tive tanto sucesso na caçada. 2 coelhos, nenhum particularmente gordo. Prometi trazer-lhe restos da cozinha no dia seguinte. Tive menos sucesso ainda em transmitir-lhe minha exigência de privacidade em certos momentos. Ele não conseguia compreender por que motivo eu separava o acasalamento de outras atividades da alcateia, como caçar ou uivar. O acasalamento sugeria uma prole no futuro próximo, e a prole estaria ao cuidado da alcateia. As palavras tornaram-se escassas para transmitir as dificuldades dessa discussão. Conversamos por imagens, por pensamentos partilhados e esse tipo de coisa. Não permitia grande reserva. Sua franqueza me deixava horrorizado. Assegurou-me que partilhava meu prazer com a minha parceira e com meus acasalamentos. Supliquei-lhe para não fazer confusão. Por fim, deixei-o comendo os coelhos. Pareceu ressentido por eu não aceitar uma parte da carne. Só consegui obter dele a compreensão de que não desejava que ele partilhasse minha consciência de mole. Isso estava bem longe do que eu desejava, mas foi o melhor que lhe consegui transmitir. A ideia de que por vezes queria cortar por completo o vínculo com ele não era algo que ele conseguisse compreender. Não fazia sentido, ele argumentava. Não era alcateia. Deixo me perguntando se algum dia voltaria a ter realmente um momento para mim. Voltei ao castelo e procurei a solidão do meu quarto, ainda que por um momento apenas. Tinha de estar onde pudesse fechar a porta atrás de mim e ficar sozinho. Fisicamente, pelo menos. Como que para alimentar minha busca por sossego, os corredores e escadarias estavam cheios de gente apressada. Criados levavam juncos antigos e espalhavam novos. Velas novas eram colocadas em castiçais e ramos de árvores de folha perene eram pendurados em grinaldas e arranjos por todo lado. Festa do inverno, não me apetecia muito. Cheguei por fim à minha porta e deslizei para dentro. Fechei-a com firmeza atrás de mim. De volta tão cedo, o bobo ergueu os olhos da lareira, onde estava acocorado no centro de um semicírculo de pergaminhos. Parecia estar ordenando-os por grupos. Fitei-o com uma consternação que não tentei esconder. Em um instante transformou-se em ira. Por que não me falou do estado do rei? Ele examinou outro pergaminho e, passado um momento, pousou-o na pilha da direita. Mas eu falei.
Uma pergunta para responder a sua. Por que não o sabia já? Aquilo fez-me recuar. Admito que negligenciei as visitas, mas nenhuma de minhas palavras teria tido o impacto de ver com seus próprios olhos. E também não parou para pensar em como seria se eu não estivesse lá todos os dias para esvaziar penicos, varrer, tirar o pó, tirar pratos do quarto, pentear o seu cabelo e a barba. Mais uma vez ele me deixou em silêncio atônito. Atravessei o quarto, sentei-me pesadamente em cima da arca das roupas. Ele não é o rei de que me lembro, disse, sem rodeios. Fico assustado que possa afundar-se tanto e tão depressa. Assustado? Eu fico aterrado. Você pelo menos tem outro rei quando esse morrer. O bobo tirou outro pergaminho para cima de uma pilha. Todos temos, disse, com cautela. Alguns mais do que outros, disse brevemente o bobo. Sem pensar, ergui a mão para apertar melhor o alfinete no meu casaco. Hoje quase perdera. Isso me fez pensar em tudo que o alfinete simbolizara ao longo de todos aqueles anos. A proteção do rei a um neto bastardo do qual um homem mais impiedoso teria se livrado discretamente. Agora que ele precisava de proteção? E agora que ele precisava de proteção? O que simbolizava o alfinete para mim agora? Bem, o que faremos? Você e eu? Muito pouco. Eu não passo de um bobo. E você é um bastardo. Concordei de má vontade. Gostaria que Breu estivesse aqui. Gostaria de saber quando é que ele regressa. Olhei para Bobo, perguntando a mim mesmo quanto ele saberia. O céu? O céu regressa quando as nuvens vão embora, pelo que eu ouvi dizer. Evasivo como sempre. Tarde demais para o rei, imagino, acrescentou em voz mais baixa. Então, estamos impotentes? Você e eu? Jamais. Temos muito poder para agir aqui. É só isso. Nesta área, os impotentes são sempre os mais poderosos. Talvez tenha razão. É a eles que deveríamos consultar sobre isso. E agora? Então se levantou e deu um espetáculo, sacudindo todas as articulações como se fosse uma marionete com os fios emaranhados. Tilentou todos os guizos que trazia. Não conseguia conter o riso. O meu rei vai chegar à melhor parte do dia. E eu estarei lá para fazer o pouco que posso fazer por ele. Saiu cuidadosamente de seu anel de pergaminhos e tabuinhas ordenados. Bocejou. Adeus, Fitz. Adeus. Ele parou confuso junto à porta. Não tem nenhuma objeção a eu ir embora? Acho que já tive objeções a você ficar. Nunca discuta com um bobo. Mas está se esquecendo? Fiz contigo um negócio, um segredo em troca de um segredo. Não me esquecera, mas de repente não tinha certeza de querer saber. De onde vem? De onde vem o bobo? E por quê? Perguntei em voz baixa. Ah, ele ficou imóvel por um momento, então perguntou gravemente. Tem certeza de que quer as respostas a essas questões? De onde você vem? De onde vem o bobo? E por quê? Repeti lentamente. Por um instante ele manteve-se mudo. Foi então que eu ouvi. E eu ouvi como não via há anos, não como bobo, de língua fluente e uma esperteza tão cortante, mas como uma pessoa pequena e esguia, tão frágil, de pele pálida, ossos de ave. Até seu cabelo parecia mais ralo do que o dos outros mortais. Sua roupa, de retalhos pretos e brancos com guizos de prata, seu ridículo cetro com a ratazana eram toda a armadura e a espada de que dispunha naquela corte de intrigas e traição. E seu mistério, o manto invisível de seu mistério. Desejei por um instante que ele não tivesse sugerido o acordo e que a curiosidade me consumisse menos. Ele suspirou, passou os olhos pelo meu quarto e se aproximou da tapeçaria que mostrava o rei, sabedoria, cumprimentando o antigo. Ergueu os olhos para ela e exibiu um sorriso amargo, revelando aí algum humor que eu nunca vira. Assumiu a pose de um poeta que se prepara para recitar. Então parou, olhou-me diretamente uma vez mais. Tem certeza de que quer saber, Fitz e Fitz? Como numa liturgia, repeti a pergunta. De onde vem o bobo e por quê? De onde? Ah, de onde? Encostou o nariz em ratita por um momento, formulando uma resposta à sua própria pergunta, então olhou-me nos olhos. Vá para o sul, Fitz. Vá até as terras para além dos limites de quaisquer mapas que veracidade alguma vez tenha visto, e para lá dos limites dos mapas feitos também nesses países. Vá para o sul e depois para o leste, através de um mar para o qual não há nome. Acabará chegando a uma longa península e na sua ponta sinuosa encontrará a aldeia onde um bobo nasceu. Pode até encontrar ainda uma mãe que recorda de seu bebê branco como um verme e do modo como o embalou contra seu seio morno e cantou. Olhou de relance a minha cara incrédula e arrebatada e soltou uma curta gargalhada. Nem sequer consegue imaginar, não é mesmo? Deixe-me dificultar um pouco para você.
O cabelo dela era longo, escuro e encaracolado, e os olhos eram verdes. Veja só, de cores tão ricas foi feita esta aparência. E os pais da criança sem cor? Desprimos, pois esse era o costume dessa terra, um largo e trigueiro, e cheio de sorrisos, de lábios rosados e olhos castanhos, um agricultor que cheirava terra fértil e ar livre. O outro, tão estreito como o primeiro, era largo de um bronze dourado, um poeta e cantor de olhos azuis. E ó, como eles me amavam e rejubilavam comigo, todos os três e a aldeia também. Eu era tão amado. Sua voz se tornou suave e por um momento ficou em silêncio. Soube com certeza absoluta que estava ouvindo o que nunca ninguém ouvira ele contar. Lembrei-me do dia em que me aventurara a entrar em seu quarto e da requentada bonequinha do berço que encontrara lá, estimada como bobo fora em tempos estimados. Esperei. Quando tinha idade suficiente, disse adeus a todos e parti para encontrar meu lugar na história e escolher onde iria atravessar-me em seu caminho. Foi este o lugar que escolhi. O momento fora decidido pela hora do meu nascimento. Vim para cá e passei a pertencer a Sagaz. Eu uni todos os fios que o destino pusera em minhas mãos e comecei a torcê-los e a colori-los como podia, na esperança de afetar aquilo que fosse tecido depois de mim. Abanei a cabeça. Não compreendi nada do que acabou de dizer. Ah, ele abanou a cabeça, fazendo os guizos tilintar. Eu me ofereci para lhe contar meu segredo, não prometi fazer você compreendê-lo. Uma mensagem não entregue até ser compreendida, contrapôs. Era uma citação direta de Breu. O Bob hesitou quanto a aceitá-la. Você compreendeu o que eu disse, assegurou. Simplesmente não o aceito. Nunca antes falei com você com tanta clareza. Talvez seja isso que o confunde. Estava falando sério. Voltei a abanar a cabeça. Não faz nenhum sentido. Foi para algum lugar qualquer para descobrir seu lugar na história? Como pode isso ser? A história é aqui. É aquilo que está feito e ficou para trás. Ele abanou a cabeça, dessa vez lentamente. A história é aquilo que fazemos durante nossas vidas. Nós o criamos à medida que avançamos. Deu um sorriso enigmático. O futuro é outro tipo de história. Ninguém pode conhecer o futuro. Concordei. O sorriso dele se alargou. Ah, não? Perguntou, num murmúrio. Talvez, Fitz, em algum lugar esteja escrito tudo aquilo que compõe o futuro. Não escrito por uma pessoa, entende? Mas se as sugestões, as visões, as premonições e as previsões de uma raça inteira fossem escritas, comparadas e relacionadas umas com as outras, não poderia esse povo criar um tear para segurar a tessitura do futuro? Que absurdo, protestei. Como saberia alguém se alguma dessas coisas é verdadeira? Se um tear assim fosse feito e se uma tapeçaria de predições fosse tecida, não durante alguns anos, mas durante dezenas de centenas de anos, após algum tempo poderia descobrir-se que revelava uma antevisão surpreendentemente precisa. Não se esqueça de que aqueles que mantêm esse registro são outra raça, uma raça extremamente antiga. Uma adorável raça pálida que ocasionalmente misturava suas linhagens de sangue com as dos homens. E então, rodopiou em círculo de súbito, enigmático e insuportavelmente satisfeito consigo próprio. E então, quando certos seres nascem, seres marcados tão claramente que a história tem de recordá-los, são chamados para avançar para encontrar seus lugares nessa história futura, e pode ter exigido deles que examinem esse lugar, esse entroncamento de uma centena de fios e digam: estes fios aqui são estes os que irei puxar. E ao puxá-los, mudarei a tapeçaria, dobrarei a trama, mudarei a cor do que está por vir, mudarei o destino do mundo. Ele estava zombando de mim. Agora tinha certeza. Uma vez, talvez a cada 1000 anos, pode surgir um homem capaz de provar uma mudança assim, tão grande no mundo. Um rei poderoso, talvez um filósofo que molde os pensamentos de milhares. Mas você e eu, o bobo? Nós somos peões, coisas sem importância. Ele abanou a cabeça, com uma expressão de pena. É isso, mais do que qualquer outra coisa que eu nunca compreendi seu povo. Sabem lançar dados e compreendem que todo o jogo pode depender do lançamento de um dado. Distribuem cartas e dizem que toda a sorte de um homem em cada noite pode estar presa a uma mão. Mas no que toca a vida inteira de um homem, fungam e dizem: o quê? Este nada de gente, este pescador, este carpinteiro, este ladrão, este cozinheiro, ora, o que podem eles fazer no vasto mundo? E assim jogam fora suas vidas, como se fossem velas ardendo em uma corrente de ar. Nem todos os homens estão destinados à grandeza. Lembrei-o. Tem certeza, Fitz? Tem certeza de que serve uma vida vivida
como se não fizesse qualquer diferença para a grande vida do mundo. Não consigo imaginar coisa mais triste. Porque uma mãe diria a si mesma: se criar bem esta criança, se amá-la e protegê-la, ela viverá uma vida que trará alegria aos que a rodeiam, e assim terem mudado o mundo? Porque não haveria o lavrador que planta uma semente de dizer ao vizinho: esta semente que planto hoje irá alimentar alguém, e é assim que hoje muda o mundo. Isso é filosofia, bobo. Nunca tive tempo de estudar essas coisas. Não, Fitz. Isso é a vida, e ninguém tem tempo para não pensar nessas coisas. Cada criatura do mundo deveria refletir sobre isto. Em cada momento em que o coração batesse, de outro modo, que objetivo haveria em nos levantarmos todos os dias? Bobo, isso está além de mim, declarei, incomodado. Nunca ouvira tão apaixonado, nunca ouvira falar com tanta clareza. Era como se tivesse remexido em brasas cobertas de cinza e de súbito tivesse encontrado o carvão cor de cereja que brilhava nas profundezas. Ele ardia com demasiada força. Não, Fitz. Acredito que é através de você. Estendeu a mão e deu-me uma ligeira pancada com ratita. Pedra angular. Portão. Entroncamento, catalisador. Você foi tudo isso e continua sendo. Sempre que chego a um entroncamento, sempre que o cheiro é incerto, quando ponho o nariz no chão e farejo, ladro e fungo, encontro um cheiro. O seu. Você cria possibilidades, e quando você existir, o futuro poderá ser guiado. Vim para cá por você, Fitz, e você, o fio que eu puxo. É você o fio que eu puxo. Um deles, pelo menos. Senti um súbito vento gelado de mau agouro. Seja lá o que fosse que ele ainda estivesse dizendo, não queria mais escutar. Em algum lugar longe ergueu-se um uivo fino, um lobo uivando no meio-dia. Um arrepio me percorreu, pondo em pé cada pelo no meu corpo. Já fez sua graça, eu disse, com um riso nervoso. Já deveria saber que não podia esperar de você um verdadeiro segredo. Você, ou não você. Chave de segurança, âncora, nó no fio. Eu vi o fim do mundo, Fitz. Vi o tecido com a mesma clareza com que vi meu nascimento. Oh, não no seu tempo de vida, nem mesmo no meu. Mas deveremos ficar felizes por dizer que vivemos na penumbra em vez da noite completa? Deveremos rejubilar por só sofrermos enquanto seus descendentes serão aqueles que conhecerão os tormentos dos condenados? Será por isso que não agimos? Bobo, eu não quero ouvir isso. Teve a chance de me dizer não, mas por 3 vezes o exigiu, e irá me ouvir. Ergueu o bastão como quem levanta um peso e falou como se estivesse se dirigindo a todo o conselho dos 6 ducados. A queda do reino dos 6 ducados foi a pedrinha que iniciou a avalanche. Os homens sem alma avançaram a partir daí, espalhando-se como uma mancha de sangue pela melhor camisa do mundo. A escuridão devora e nunca estará saciada até que se alimente de si mesma, e tudo porque a linhagem da casa visionário falhou. É esse o futuro, tal como está decidido. Mas espere, visionário? Ergueu a cabeça e me espreitou, avaliador, como um corvo morto-vivo. Por que dão a eles esse nome, Fitz? O que foi que seus antepassados previram para ganhar um nome assim? Quer que lhe conte como aconteceu? O próprio nome de sua dinastia é o futuro, estendendo as mãos para trás no tempo, até você, batizando-os como o nome que um dia sua casa irá merecer. Os visionários, foi essa a pista que tomei no coração, que o futuro tentou alcançá-los, a sua dinastia, ao local onde suas linhagens se intersectavam com o meu tempo de vida, e nomeou-os assim. Eu vim até aqui, e o que foi que descobri? Um visionário que não tinha nome. Sem nome em qualquer história, passada ou futura, o, mas eu o vi adotando um nome. Fitz Cavalaria, o visionário, e tratei de que o mereça. Avançou para mim, pegou meus ombros. Estamos aqui, Fitz, você e eu, para mudar o futuro do mundo, para estender as mãos e segurar no seu lugar a minúscula pedrinha que não pode desencadear a queda do rochedo. Não. Um frio terrível erguia-se dentro de mim. Tremi com ele. Meus dentes começaram a bater e as pequenas partículas de luz a cintilar nas orlas do meu campo de visão. Um ataque. Ia ter outro ataque, ali mesmo, na frente do bobo. Saia! Gritei, incapaz de suportar a ideia. Vá embora! Depressa! Depressa! Nunca antes vi o bobo assustado. Seu maxilar chegou mesmo a abrir-se, revelando seus minúsculos dentes brancos e a pálida língua. Manteve-me agarrado um momento mais e então me largou.
Eu não parei de pensar no que minha abrupta exigência para que saísse poderia fazê-lo sentir. Abri a porta, apontei para fora e ele desapareceu. Fechei atrás dele. Tranquei e cambaleei até minha cama enquanto onda após onda de escuridão me acometia. Caí de bruços na colcha. Molly! Gritei. Molly! Salve-me! Mas sabia que ela não podia me ouvir, e me afundei sozinho em minha escuridão. O brilho de 100 velas, arranjos de primeiro, grinaldas de azevinho e negros ramos despidos de inverno, de onde pendiam cintilantes doces de açúcar para deliciar o olho e a língua, os estalidos das espadas de madeira, das marionetes e as exclamações deliciadas das crianças quando a cabeça do príncipe malhado realmente saltou, voando em arco sobre a multidão, a boca de doce, escancarada em uma canção obscena enquanto seus dedos autônomos dançavam independentemente sobre as cordas de sua harpa. Uma rajada de frio quando as grandes portas do salão foram abertas de repente, e outro grupo de foliões veio se juntar a nós no grande salão. A lenta consciência de que aquilo já não era um sonho submergiu-me. A consciência de que aquilo era a festa do inverno e que eu vagueava mansamente pela celebração, sorrindo a todos e sem ver ninguém. Pisquei lentamente, não conseguia fazer nada depressa. Estava envolto em lã macia e à deriva como um barco à vela não tripulado em um dia de calmaria. Uma maravilhosa dormência me preenchia. Alguém me tocou no braço. Virei-me. Bronco de senho franzido me perguntando qualquer coisa. Sua voz sempre tão profunda, quase uma aquarela batendo contra mim quando ele falou. Está tudo bem. Está tudo bem, disse-lhe calmo. Disse-lhe calmamente. Não se preocupe. Está tudo bem. Afastei-me dele, flutuando, vagando pela sala, levado pela circulação da multidão. O rei sagaz estava sentado em seu trono, mas eu agora sabia que era feito de papel. O bobo estava sentado no degrau junto aos pés do rei e se agarrava ao cetro da ratazana como um bebê se agarra a um chocalho. Sua língua era uma espada, e à medida que os inimigos do rei se aproximavam do trono, o bobo os matava, os cortava em pedaços e os afastava do homem de papel no trono. E ali estavam Veracidade e Catrocen em outro tablado, lindos como a boneca do bobo, os dois. Olhei-os e vi que eram ambos feitos de fomes, como recipientes feitos de vazio. Senti-me tão triste, nunca seria capaz de encher qualquer um deles, pois estavam ambos terrivelmente ocos. Majestoso veio falar com eles, e era um grande pássaro negro, não um corvo, não nada tão alegre como um corvo, e também não uma gralha, não tinha a esperteza animada de uma gralha, não, um miserável pássaro comedor de olhos que voava em círculos, sonhando com eles como sendo carne putrefata em que se pudesse banquetear. Cheirava carne putrefata e eu cobri a boca e o nariz com uma mão e me afastei deles. Sentei-me a uma lareira ao lado de uma moça que não parava de dar risadinhas, feliz em suas saias azuis. Tagarelava como um esquilo. E sorri para ela, e depressa ela se encostou em mim e começou a cantar uma cançãozinha engraçada sobre 3 leiteiras. Havia outras pessoas sentadas e em pé, em volta da lareira, e juntaram-se à canção. Todos rimos no fim, mas eu não sabia bem porquê. E a mão dela era quente, pousada tão casualmente na minha coxa. Irmão, está louco? Comeu espinhas? Está com febre? Hã? Está com a mente nevoada. Seus pensamentos são exangues e enfermiços. Está se movendo como uma presa. Sinto-me bem. Sente, senhor. Então eu também sinto. Ela sorriu. Uma carinha bochechuda, olhos escuros, cabelo encaracolado, escapando pela touca. Veracidade, gostaria daquela. Deu-me palmadinhas de companheirismo na perna. Um pouco mais acima do que me tocara antes. Fitzcavalaria. Ergui lentamente o olhar. A paciência estava em pé na minha frente, com renda junto ao cotovelo. Sorri por vê-la ali. Era tão raro que saísse de seus aposentos para conviver, especialmente no inverno. O inverno era uma época dura para ela. Ficarei tão contente quando o verão regressar e pudermos passear juntos nos jardins, disse-lhe. Ela me olhou em silêncio por um momento. Tenho uma coisa pesada que quero que seja levada para os meus aposentos. Não quer levá-la? Com certeza. Levantei-me com cuidado. Tenho de ir, disse a pequena criada. Minha mãe precisa de mim. Gostei de sua cantiga. Adeus, senhor, ela respondeu,
e Renda fuzilou-a com os olhos. As bochechas de Paciência estavam muito rosadas. Seguia através do fluxo e contrafluxo de gente. Chegamos à base das escadas. Esqueci de como se fazia isto, disse-lhe. E onde está a coisa pesada que queria que eu carregasse? Isso foi uma desculpa para afastá-lo dali antes que se desonrasse por completo. Ela sussurrou. O que se passa com você? Como pôde se comportar tão mal? Está bêbado? Refleti sobre a pergunta. Olhos de Noite disse que fui envenenado por espinhas, mas me sinto bem. Renda e Paciência me olharam com muita atenção. Então cada uma me pegou por um braço e me guiaram pelas escadas acima. Paciência fez chá. Conversei com Renda, disse-lhe como amava Molly e que ia casar com ela assim que o rei desse permissão. Ela me deu palmadinhas na mão, verificou a temperatura da minha testa e perguntou o que eu tinha comido naquele dia e onde. Não consegui lembrar. Paciência me serviu chá. Pouco tempo depois, vomitei. Renda deu-me água fria. Paciência deu-me mais chá. Voltei a vomitar. Disse que não queria mais chá. Paciência e Renda discutiram. Renda disse que achava que eu ficaria bem depois de dormir. Levou-me de volta ao meu quarto. Acordei sem uma ideia clara do que fora sonho e do que fora real. Se é que algo fora, todas as minhas recordações dos acontecimentos da noite tinham a mesma distância de acontecimentos que datavam de anos atrás. Isso foi gravado com a escada aberta, com sua chamativa luz amarela, e a corrente de ar que de lá vinha e me gelava o quarto. Saí da cama com dificuldade, oscilei por um momento quando uma onda de tontura me submergiu, e então subi lentamente as escadas, sempre com a mão tocando a fria parede de pedra para me tranquilizar quanto à sua realidade. Na metade da escadaria, Abreu desceu ao meu encontro. Tome. Agarre meu braço. Ordenou, e foi o que eu fiz. Pôs o braço livre à minha volta e subimos juntos as escadas. Senti sua falta, disse-lhe, e na respiração seguinte, o rei sagaz está em perigo. Eu sei. O rei sagaz está sempre em perigo. Atingimos o topo da escadaria. Havia fogo em sua lareira e uma refeição disposta ao lado dela, em uma bandeja. Ele me guiou na direção de ambas. Acho que posso ter sido envenenado hoje. Um súbito tremor me percorreu e sacudiu todo o meu corpo. Quando passou, senti-me mais alerta. Parece que estou acordando por fases. Penso sempre que estou acordado, e então de repente, tudo fica mais claro. Breu fez um aceno profundo com a cabeça. Suspeito que foi o resíduo da cinza. Você não pensou quando arrumou o quarto de sagaz. Muitas vezes, resíduos queimados de uma erva concentram a sua potência. Ficou com as mãos cheias de cinzas. E depois, sentou-se para comer pastéis. Pouco havia que eu pudesse fazer. Achei que se curaria dormindo. O que foi que passou por sua cabeça para ir até lá embaixo? Não sei. E então? Como você sempre sabe tanto? Perguntei, irritado, enquanto ele me sentava em sua velha cadeira, ocupando meu lugar habitual nas pedras da lareira. Mesmo em meu estado ébrio, reparei na fluidez dos seus movimentos, como se tivesse abandonado em algum lugar as câimbras e dores de um corpo de velho. Havia também uma cor queimada pelo vento em seu rosto e braços, com o bronzeado que atenuava as cicatrizes das pústulas. Há tempos eu reparara em sua semelhança com Sagaz. Agora havia também veracidade em seu rosto. Tenho minhas pequenas maneiras de descobrir as coisas. Deu-me um sorriso de lobo. Até que ponto se lembra desta noite na festa de inverno? Retraí-me ao pensar nisso, o suficiente para saber que amanhã vai ser um dia difícil. A pequena criada veio-me de repente à memória, encostada a meu ombro com a mão na minha coxa. Molly tinha de me encontrar com Molly esta noite e de algum modo explicar-lhe o que acontecera. Se ela viesse ao meu quarto esta noite, eu não estivesse lá para responder a batida na porta. Endireitei-me de repente na cadeira, mas então outro arrepio me assaltou. Senti-me quase como se minha pele estivesse sendo arrancada. Tome. Como alguma coisa, fazê-lo vomitar as tripas não foi a melhor das ideias, mas tenho certeza de que Paciência tinha boas intenções. Em outras circunstâncias, poderia ter salvado sua vida. Não, seu idiota. Lave as mãos primeiro. Não ouviu uma palavra do que eu disse? Reparei então na água com vinagre posta ao lado da comida. Lavei cuidadosamente as mãos para remover qualquer vestígio do que quer que se lhes tivesse colocado. E depois o rosto, espantado com o modo como me sentia de repente mais cheio de vida. O dia todo tem sido um caminho. O dia todo tem sido como um longo sonho. O dia todo tem sido como um longo sonho. É assim que Sagaz tem se sentido? Não faço ideia. Talvez nem todas as ervas queimadas lá embaixo sejam o que eu acho que são. Essa era uma das coisas que eu queria discutir hoje com você. Como tem passado, Sagaz? Isso atacou de súbito? Ou quando com parede anda se chamando de curandeiro? Não sei.
Deixei. Deixei pender a cabeça, envergonhado. Forcei-me a relatar a Breu quão negligente fora em sua ausência. E quão estúpido. Quando terminei, ele não discordou de mim. Bem, disse pesadamente. Não podemos desfazer, podemos só remediar. Há muita coisa acontecendo aqui para tratarmos de todas em apenas uma sessão. Olhou-me com uma expressão pensativa. Muito do que me diz não me surpreende. Forjados ainda convergindo para a Torre do Servo, a doença do rei se prolongando, mas a saúde do rei sagaz declinou muito mais depressa do que eu consigo explicar, e a imundícia em seus aposentos não faz qualquer sentido para mim. A menos que... Não concluí o pensamento. Talvez creiam que a dama Timo fosse sua única defensora. Talvez pensem que já não nos importamos. Talvez o julguem um velho isolado, um obstáculo a ser removido. Sua falta de cuidado, pelo menos, os fez sair da toca. E ao saírem da toca, talvez possamos eliminá-los. Suspirou. Pensei poder usar com parede como ferramenta, dirigi-lo sutilmente através dos conselhos de outros. Ele tem pouco conhecimento próprio sobre ervas. O homem é um amador, mas a ferramenta que deixei descuidadamente por aí talvez esteja agora nas mãos de outro. Teremos de ver. Seja como for, há maneiras de parar com isso. Mordi a língua antes de pronunciar o nome de majestoso. Como? Preferi perguntar. Como? Preferi perguntar. Breu sorriu. Como foi que se tornou ineficaz como assassino no reino da montanha? A recordação me fez vacilar. Majestoso revelou meus propósitos a Catrigan. Exatamente. Vamos fazer brilhar um pouco de luz do dia sobre aquilo que está acontecendo nos aposentos do rei. Como enquanto eu falo. E foi o que eu fiz, escutando-o enquanto ele esboçava minhas tarefas para o dia seguinte, mas também reparando no que ele decidira me dar para comer. O sabor de alho predominava e eu conhecia sua confiança nas propriedades purificadoras dessa planta. Perguntei a mim mesmo o que teria ingerido e também até que ponto o que ingerira coloriria aquilo de que me lembrava da conversa com o bobo. Estremeci ao recordar a maneira brusca como mandar embora. Seria outra pessoa que teria de procurar no dia seguinte. Breu reparou em minha preocupação. Às vezes, ele observou publicamente, tem de confiar que as pessoas compreendem que você não é perfeito. Anui, e então soltei um imenso e súbito bocejo. Perdão, murmurei. Sentia subitamente as pálpebras tão pesadas que quase não conseguia manter a cabeça erguida. O que estava dizendo? Não, não. Vá para a cama. Descanse. É esse o verdadeiro curandeiro. Mas nem sequer lhe perguntei onde esteve ou o que andou fazendo. Move-se e age como se tivesse perdido 10 anos. Breu franziu os lábios. Isso é um elogio? Não interessa. Seja como for, seria inútil fazer-me essas perguntas, portanto, pode guardá-las para outro momento, e ficar frustrado depois, quando eu me recusar a lhe dar as respostas. Quanto ao meu estado, bem, quanto mais forçamos o corpo a fazer, mais ele consegue fazer. A viagem não foi fácil, mas creio que valeu a pena. Mas creio que valeu o esforço. Ergueu a mão quando eu abri a boca, e isso é tudo o que vou dizer. Agora, para a cama, Fitz, para a cama. Voltei a bocejar ao me erguer e me espreguicei até fazer estalar as articulações. Você cresceu mais, disse Breu, em tom de admiração. A este ritmo vai acabar ultrapassando até a altura de seu pai. Senti sua falta, resmunguei, enquanto me dirigia para a escada. E eu a sua. Mas veremos amanhã à noite para pôr a conversa em dia. Por agora, vá para a cama. Desci as escadas com a intenção sincera de seguir sua sugestão. Como sempre fazia, a escadaria selou-se momentos depois de eu sair dela. Através de um mecanismo que eu nunca fora capaz de descobrir, atirei mais 3 pedaços de lenha para o fogo moribundo da minha lareira e atravessei o quarto até a cama. Sentei-me nela para despir a camisa. Estava exausto, mas não estava tão cansado que eu não conseguisse detectar um tênue vestígio do cheiro de mole em minha pele quando despi a camisa. Fiquei mais um momento sentado, segurando a camisa nas mãos, e então voltei a vesti-la e me levantei. Dirigi-me à porta e me esgueirei para o corredor. Era tarde pelos padrões de qualquer outra noite. Mas aquela era a primeira noite da festa de inverno. Havia muitas pessoas lá embaixo que não chegariam a aquecer as camas naquela noite. Sorri de súbito ao compreender que tensionavam fazer parte desse grupo. Havia outras pessoas nos corredores nessa noite e também nas escadas. A maior parte estava muito embriagada ou muito ocupada para reparar em mim. Quanto aos outros, decidi usar a festa do inverno como desculpa para quaisquer perguntas que me fossem feitas no dia seguinte. Mesmo assim, foi suficientemente discreto para me assegurar de que o corredor estava vazio antes de bater a porta. Não ouvi resposta, mas quando ergui a mão para voltar a bater, a porta se abriu silenciosamente para a escuridão. Isso me aterrorizou. Em um instante tive certeza de que algum mal ocorreria. Acontecera, Ramole, de que alguém estivera ali,
e a ferira, e a deixara na escuridão. Saltei para dentro do quarto, gritando seu nome. A porta fechou atrás de mim e... Psiu! Ordenou ela. Virei-me para ela, mas precisei de um momento até que os olhos se ajustassem à escuridão. A luz vinda da lareira era a única iluminação do quarto e estava às minhas costas. Quando meus olhos penetraram as trevas, senti-me incapaz de respirar. Estava me esperando? Estava me esperando? Perguntei. Com uma pequena voz de gato, ela respondeu. Só há horas. Pensei que estaria na folia do grande salão. Lentamente percebi que não a vira lá. Sabia que não sentiriam minha falta por aí. Exceto uma pessoa, e pensei que talvez essa pessoa pudesse vir me procurar aqui. Fiquei imóvel a olhá-la. Usava uma grinalda de azevinho em cima do desarranjo do cabelo. Era tudo, e estava em pé, encostada à porta, desejando que eu olhasse para ela. Como posso explicar a fronteira que fora cruzada? Antes tínhamos nos aventurado naquilo juntos, exploradores e inquisitivos. Mas isso era diferente. Isso era o convite franco de uma mulher. Poderá haver coisa mais entusiasmante do que saber que uma mulher nos deseja? Isso me confundia, me abençoava e de algum modo me redimia de todas as coisas estúpidas que já fizera. A festa do inverno, o coração do segredo da noite. Sim, ela me sacudiu até me acordar antes da alvorada e me pôs para fora de seu quarto. O beijo de despedida que me deu antes de me enxotar pela porta foi de tal ordem que fiquei parado no corredor, tentando me persuadir de que a alvorada não estava assim tão próximo. Após alguns momentos, lembrei-me de que havia necessidade de discrição e varri o sorriso tolo do rosto. Endireitei a camisa amarrotada e dirigi-me às escadas. Depois de voltar ao quarto, um cansaço quase estonteante me dominou. Há quanto tempo não tinha uma noite inteira de sono? Sentei-me na cama e despi a camisa. Deixei-a cair no chão. Caí de costas na cama e fechei os olhos. Uma suave batida na porta me fez levantar num pulo. Atravessei rapidamente o quarto, sorrindo comigo mesmo. Ainda estava sorrindo quando escancarei a porta. Ótimo! Está de pé, e quase vestido, com o aspecto que tinha ontem à noite, temi que teria de arrancá-lo da cama pelo pescoço. Era branco, levado e penteado. As rugas que tinha na testa eram os únicos sinais visíveis da festança da noite anterior. Pelos anos que passara dividindo os aposentos com ele, sabia que por mais violenta que fosse a ressaca, ele se levantava sempre para enfrentar seus deveres. Suspirei. Não valia a pena pedir clemência, pois nenhuma misericórdia me seria dada. Em vez disso, dirigi-me à arca da roupa, em busca de uma camisa limpa. Vestia enquanto o seguia até a torre de veracidade. A um estranho limiar, quer físico, quer mental. Houve apenas alguma ocasião na minha vida em que fui levado a ultrapassá-lo, mas de todas as vezes sucedeu uma coisa extraordinária. Aquela manhã foi uma dessas vezes. Depois de se ter passado cerca de uma hora, estava em pé na sala de torre de veracidade, sem camisa e suando. As janelas da torre estavam abertas ao vento de inverno, mas não sentia frio. O machado almofadado que Bronco me dera era apenas um pouco mais leve do que o próprio mundo, e o peso da presença de veracidade na minha mente me dava a sensação de forçar o cérebro a ponto de ele vazar pelos olhos. Já não conseguia manter o machado erguido para me proteger. Bronco caiu de novo sobre mim, e eu não fiz mais do que esboçar uma defesa. Ele a afastou com facilidade, e então se aproximou rapidamente, dois golpes não fortes, mas também não fracos. Está morto, disse-me e recuou. Deixou a cabeça de seu machado cair no chão e encostou-se a ele, ofegante. Deixei que meu machado caísse com estrondo. Era inútil. Dentro da minha mente, o bracelete estava muito quieto. Olhei de relance para onde ele estava, fitando o horizonte marítimo pela janela. A luz da manhã era dura nas rugas de seu rosto e no cabelo grisalho. Tinha os ombros curvados para frente e sua postura refletia o que eu sentia. Fechei os olhos por um momento, cansado demais para qualquer coisa, e de repente nos entrelaçamos. Vi até os horizontes do nosso futuro. Éramos um país cercado por um voraz inimigo que vinha até nós apenas para matar e estropiar. Era esse o seu único objetivo. Não tinham campos a plantar, crianças a defender, gado a cuidar, nada que os distraísse de seus ataques. Mas nos esforçávamos por viver nossas vidas cotidianas ao mesmo tempo que tentávamos nos proteger da destruição. Para os salteadores dos navios vermelhos, seus ataques eram uma vida cotidiana. Essa exclusividade de propósito era tudo aquilo que necessitavam para nos destruir. Não éramos guerreiros. Havia gerações que não éramos guerreiros. Não pensávamos como guerreiros, mesmo aqueles de nós que eram soldados. Eram soldados que tinham treinado para lutar contra um inimigo racional. Como poderíamos resistir contra uma investida de loucos? De que armas dispunhamos?
Olhei em volta e eu, enquanto veracidade. Eu olhei em volta, enquanto veracidade. Um homem que se envelhecia enquanto procurava encontrar um equilíbrio entre defender seu povo e ser arrastado no êxtase viciante do talento. Um homem que nos tentava levantar em armas, que nos tentava incendiar para que nos defendêssemos. Um homem com os olhos postos longe enquanto brigávamos, discutíamos e conspirávamos nas salas abaixo dele. Era inútil, estávamos condenados a falhar. A maré de desespero submergiu-me e ameaçou me arrastar para o fundo. Rodopiou à minha volta, mas de repente, no meio dela, encontrei um lugar onde me pôr em pé. Um lugar onde a própria utilidade que tinha era engraçada, horrivelmente engraçada. Quantos pequenos navios de guerra ainda não inteiramente concluídos, com tripulações destreinadas, torre de vigia e sinais de fogo para chamar os ineptos defensores para o massacre. Bronco com seu machado e eu em pé, ao frio. Veracidade, olhando pela janela, enquanto embaixo o majestoso alimentava o pai com drogas, na esperança de roubar a mente e de herdar toda a bagunça, com certeza. Era tudo tão totalmente inútil e era tão impensável desistir. Uma gargalhada brotou dentro de mim, e não fui capaz de contê-la. Encostei-me ao machado e ri, como se o mundo fosse a coisa mais engraçada que alguma vez tivesse visto, enquanto Bronco e Veracidade me fitavam. Um sorriso muito discreto de resposta torceu os cantos da boca de Veracidade. Uma luz em seus olhos partilhava minha loucura. Rapaz, está bem? Perguntou-me Bronco. Estou absolutamente ótimo, disse, depois das ondas de riso se acalmarem. Forcei-me a me endireitar, abanei a cabeça, e juro que quase senti o cérebro se assentando. Veracidade, disse, abraçando sua consciência minha. Foi fácil, sempre fora fácil, mas antes eu acreditava que havia algo a perder por fazê-lo. Não nos fundimos em uma pessoa. Em vez disso, nos ajustamos como tigelas empilhadas em um guarda-louça. Ele me montou confortavelmente, como um pacote bem carregado. Enchi os pulmões de ar e ergui o machado. Outra vez, eu disse a Bronco. Quando ele veio contra mim, deixei de lhe permitir que fosse Bronco. Era um homem com um machado que vinha matar Veracidade. E, antes de conseguir conter meu ímpeto, já o tinha jogado no chão. Ele se ergueu, abanando a cabeça, e vi um toque de ira em seu rosto. Voltamos ao confronto, e eu voltei a acertar o golpe. Terceira vez. Ele disse, e seu sorriso de batalha iluminou-lhe o rosto marcado pelo tempo. Lutamos mais uma vez com um enérgico júbilo da luta, e eu o derrotei de forma limpa. Combatemos mais duas vezes antes de Bronco recuar de meus golpes. Baixou o machado para o chão e ficou em pé, ligeiramente debruçado para a frente, para que a respiração se regularizasse. Então se endireitou e olhou para a Veracidade. Ele pegou o jeito, disse, com uma voz rouca. Ele agora pegou o jeito. Não que não precise ainda afinar um pouco alguns detalhes. O exercício irá deixá-lo mais rápido, mas fez uma escolha sábia para ele. O machado é sua arma. A Veracidade anuiu lentamente. E ele é a minha.